A gente conclui a nossa série hoje. Nós nos dedicamos na última semana a falar sobre alguns nascimentos miraculosos. Se você está vindo hoje pela primeira vez e quiser assistir as outras pregações, a gente tem tudo isso no nosso canal, no nosso aplicativo. E a gente falou sobre nascimentos miraculosos. É meio que óbvio o nome da série, mas nós falamos sobre, por exemplo, o nascimento de Isaac. Falamos sobre o nascimento de Esaú e Jacó, sobre o nascimento de Sansão, João Batista e alguns outros que talvez eu não esteja lembrando. E a gente conclui a nossa série hoje falando exatamente sobre o maior dos nascimentos miraculosos, que é o nascimento de Jesus. Eu queria começar te fazendo uma pergunta que parece simples, mas que você, à medida que a gente for conversando, lendo o texto, que você refletisse sobre isso. Como você reage ao nascimento de Jesus? Como você reage ao fato de Jesus ter nascido? Como você reage a esse nascimento miraculoso? Sempre nessa época do ano, algumas polêmicas elas se reacendem. Parece que o pessoal procura agora razões para sempre ter uma briga, uma confusão, uma discussão, e parece que a gente é alimentado sempre, especialmente nas redes sociais, pela treta do momento, né? Pessoas se metendo na vida umas das outras, sempre o tempo todo, para fomentar discussão e criar essa divisão entre dois lados o tempo todo. E nessa época surge um fenômeno interessante, que é realmente essas polêmicas se reacendendo. De um lado, os crentes que dizem que nós não podemos celebrar o Natal, porque Jesus não nasceu em 25 de dezembro, porque o pinheiro é uma árvore que adora um deus pagão, não sei nem o nome do deus, o pessoal fala sobre isso. As luzes de Natal são adoração a uma divindade qualquer, acho que um deus egípcio bem antigo, chamado Pisca-Pisca. Enfim, o pessoal sempre cria esse tipo de discussão. E do outro lado, aqueles que, eu vou enfeitar minha casa mesmo, comemoro, sei lá, eu me visto de Papai Noel, eu não estou nem aí para esse tipo de discussão. Eu, particularmente, penso que, independente de qualquer coisa e dessa discussão, nesse tempo, nós temos uma excelente oportunidade de refletir sobre isso, porque talvez essa seja a única data do ano em que a maioria das pessoas está disponível para falar sobre Jesus. Pode ser que essa seja a única época do ano em que boa parte da população se lembre, inclusive, que Jesus existe. Ainda que essa compreensão seja, por vezes, distorcida ou incompleta, nessa época do ano, as pessoas estão um pouco mais sensíveis a ouvir sobre Jesus. Eu entendo, é fato também, que na nossa cultura de consumo, essa época do ano se tornou a data mais lucrativa de todo o ano. O costume da troca de presentes, que é uma tradição bonita, o amigo oculto que o diabo criou para atrapalhar essa tradição bonita, além do fato de que no nosso país, boa parte das pessoas recebem um 13º salário, então tem um dinheirinho a mais no final do ano, normalmente para pagar as dívidas acumuladas pelos 11 meses, mas às vezes sobra um pouco e aí as pessoas compram presente. Você quer entender um pouco sobre isso? Vá no centro da cidade, no shopping, essa semana, que você vai ter um pouco dessa noção do que se tornou o Natal para alguns. Então, para muitos, a figura de Jesus é colocada um pouco de lado e outros símbolos ganham destaque, como, por exemplo, Papai Noel. A ideia aqui da reflexão não é a gente falar do Papai Noel, que é figura de demônio, nada disso, a gente não vai falar sobre isso. A ideia não é fomentar discussões sobre a origem de cada um dos elementos hoje, a árvore toda enfeitada, os enfeites significam isso e aquilo. Para mim é um negócio muito bonito olhar para uma árvore de Natal e perceber o quanto aquilo é interessante, até porque as árvores mais bonitas sempre têm uma estrela solitária por cima dela. Não sei se vocês já observaram isso, que é um ponto muito bonito de se observar nessa época do Natal. É fato, independente do lado que você defenda sobre isso, é fato que Jesus e o seu nascimento foram marcantes e cruciais no plano de Deus para o homem que estava perdido. Tanto você quanto eu dependemos de Jesus ter nascido para que tivéssemos o maior dos nossos presentes possíveis, que é a salvação. Dito isso, eu convido você a abrir a sua Bíblia em Mateus, no capítulo 1, sua Bíblia, o seu aplicativo, enfim. Se você também não tem o aplicativo, entra no Google rapidinho aí.
Se o seu celular for da Claro, não pega aqui dentro. Agora, se você não tem a Bíblia, não tem o aplicativo, o seu celular é da Claro, eu oro por você no final do culto, a gente senta ali e repreende esse espírito de pisca-pisca aí na sua vida. Mateus capítulo 1, a gente vai ler do 18 ao 25, que narra o nascimento de Jesus, é a descrição dos fatos, mas a gente vai ler também todo o capítulo 2, que traz a repercussão do seu nascimento, e é mais sobre o capítulo 2 que eu queria conversar com você nesse momento. Mateus 1, a partir do 18, diz o seguinte: foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa, mas não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz um filho, e ele lhe pôs o nome de Jesus. Depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado, e com ele toda Jerusalém. Tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes do povo e os mestres da lei, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. E eles responderam: em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta: mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és a menor em meio às principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder que, como pastor, conduzirá Israel, o meu povo. Então Herodes chamou os magos secretamente e informou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido. Enviou-os a Belém e disse: vão informar-se com exatidão sobre o menino. Logo que o encontrarem, avisem-me para que eu também vá adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, eles seguiram seu caminho, e a estrela que tinham visto no Oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. Então abriram seus tesouros e lhe deram presentes: ouro, incenso e mirra. E tendo sido advertidos em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram à sua terra por outro caminho. Depois que partiram, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho e lhe disse: levante-se, tome o menino e sua mãe e fuja para o Egito. Fique lá até que eu diga a você, pois Herodes vai procurar o menino para matá-lo. Então ele se levantou, tomou o menino e sua mãe durante a noite e partiu para o Egito, onde ficou até a morte de Herodes. E assim se cumpriu o que o Senhor tinha dito pelo profeta: do Egito chamei o meu filho. Quando Herodes percebeu que havia sido enganado pelos magos, ficou furioso e ordenou que matassem todos os meninos de 2 anos para baixo em Belém e nas proximidades, de acordo com a informação que havia obtido dos magos. Então se cumpriu o que fora dito pelo profeta Jeremias. Ouviu-se uma voz em Ramá, choro e grande lamentação. É Raquel que chora por seus filhos e recusa ser consolada, porque já não existem. Depois que Herodes morreu, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse: levante-se, tome o menino e sua mãe e vá para a terra de Israel, pois estão mortos os que procuravam tirar a vida do menino. Ele se levantou, tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel. Mas ao ouvir que Arquelau estava reinando na Judéia, em lugar de seu pai Herodes, teve medo de ir para lá. Tendo sido avisado em sonho, retirou-se para a região da Galiléia e foi viver numa cidade chamada Nazaré. Assim cumpriu-se o que fora dito pelos profetas: ele será chamado Nazareno. O capítulo 1, nesse trecho que nós lemos, traz a descrição dos fatos. O capítulo 2 traz
a repercussão que o nascimento de Jesus traz para esses personagens que são apresentados aqui nesse texto. A primeira coisa que a gente consegue perceber olhando para isso e ser lembrado, na verdade, a partir dessa porção das Escrituras, é que o nascimento de Jesus não é um acidente na história. Deus ele não é surpreendido com o desenrolar dos fatos, muito pelo contrário, o nascimento de Jesus é algo planejado desde a eternidade. O nascimento de Jesus é o cumprimento do que foi prometido desde o livro do Gênesis, quando há ali o diálogo de Deus com a mulher, com Eva, depois do pecado, onde ele diz que nasceria um descendente dela, que pisaria e esmagaria a cabeça do descendente da serpente. O nascimento de Jesus e essa noite desse nascimento miraculoso, na verdade, ela é o cenário para a concretização de tudo aquilo que Deus já havia preparado e de tudo aquilo que vem sendo demonstrado por toda a história do povo de Deus, o povo de Israel. O nascimento de Jesus é o mais miraculoso dos nascimentos, pois ele nasce de uma virgem. E é bem interessante olhar para esse texto e a gente lembra que o Evangelho de Mateus ele foi escrito para judeus. O Evangelho de Mateus foi escrito para pessoas que conheciam a lei, para pessoas que eram religiosas, para pessoas que tinham contato com os escritos dos profetas, para as pessoas que conheciam sobre os sacerdotes, sobre a história de Israel. Tanto é que por toda a narrativa, e a gente viu isso algumas vezes nesse trecho que nós lemos, você vai ver algum fato sendo apresentado e ele faz um apontamento para o Antigo Testamento. O tempo todo você vai ver Mateus escrevendo e dizendo: isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta. Isso aconteceu para que se cumprisse o que foi apontado nas Escrituras. Isso aconteceu para que se cumprisse o que a lei dizia. Porque os seus ouvintes, os seus interlocutores, eram profundos conhecedores de todas as Escrituras. E Mateus está provando para eles que Jesus é exatamente o cumprimento desse plano eterno de Deus. É um nascimento surpreendente do início ao fim. O Senhor havia enviado até Maria um anjo e disse para ela que ela daria luz ao Messias. E esse mesmo anjo diz que a sua prima Isabel também estava grávida de João Batista. O Mateus pregou sobre isso na semana passada, inclusive. Maria, jovem demais para engravidar, Isabel, velha demais para engravidar, mas desses dois nascimentos, Deus está preparando o cenário para que o seu filho viesse ao mundo. José e Maria viviam numa cidade que não possuía uma fama muito boa naquela época. Eles viviam em Nazaré, mas a profecia dizia que o Messias deveria nascer em Belém. Há uma distância grande entre um lugar e outro. Mas, de repente, o imperador ele decide fazer um recenseamento. E ele diz que as pessoas deveriam retornar para a sua terra de origem nesse período, ainda que temporariamente. O imperador, mesmo sem saber, está servindo ao propósito de Deus, ao plano de Deus, porque o nascimento miraculoso de Jesus Cristo não é um acidente na história, mas é o cumprimento do plano perfeito de Deus preparado desde os tempos eternos. Na verdade, Deus está preparando o momento histórico, o contexto político, econômico, social, para que o seu filho pudesse nascer anos à frente. O apóstolo Paulo escreve uma carta aos Gálatas, onde ele diz que na plenitude dos tempos, ele chama esse momento de plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, para nos livrar da maldição da lei e nos dar a adoção como sendo seus filhos. O imperador, Herodes, os escribas, os sacerdotes, todos esses estão servindo a um propósito muito bem definido desde a eternidade, porque o nascimento de Jesus é o cumprimento do plano perfeito de Deus. José então volta para Belém. Ele poderia ir sozinho, mas ele casa com Maria, ele recebe aquela mulher como esposa, porque naquele momento ela era alvo de comentários caluniosos. E de acordo com a lei vigente, se você conhece um pouco do Antigo Testamento, ou até mesmo nos Evangelhos, a gente se lembra que se Maria ela fosse acusada de adultério, ela poderia ser condenada à morte por apedrejamento. José, então, ele tira a sua esposa, a sua noiva, que ele havia acabado de receber como esposa daquele ambiente de críticas, e ele vai para Belém com ela. Mas ao chegar lá, por conta do recenseamento, a cidade está lotada, não havia lugar em nenhum hotel, não havia lugar em nenhuma pousada, Airbnb ainda não existia,
e eles se hospedam em uma estrebaria, em um curral. Parece que as coisas começam a dar errado, mas na verdade esse fato servia a um propósito de Deus. O pastor Hernandes Dias Lopes, ele vai dizer sobre esse fato, que a estrebaria é um local apropriado para o nascimento de um cordeiro. Naquele momento, nasce o Cordeiro de Deus que morreria no nosso lugar. Deus está entrando na história como Jesus, o Cordeiro de Deus. Nesse momento, Deus ele se faz homem. O Deus de todo o poder e glória assume a forma humana e entra na história de forma simples. Ele nasce em um estábulo. O seu primeiro berço é o recipiente onde animais se alimentavam. Mas nesse exato momento, os anjos celebravam no céu, porque esse grande nascimento miraculoso é o cumprimento e é quando nós começamos a enxergar que o plano eterno de Deus está tomando forma por meio da pessoa do seu Filho. Mas como as pessoas reagiam aqui na terra ao fato de Jesus ter nascido? Jesus é, sem dúvida, a pessoa mais paradoxal da história. Ele é amado por uns, ele é odiado por outros, e ele é odiado por tanta gente até hoje, simplesmente pelo fato de que ele está vivo. Ninguém odeia por tanto tempo alguém que está morto. Odeiam e repudiam a pessoa de Jesus porque ele está vivo, mas nós que cremos nele, que confiamos nele, celebramos o seu nascimento, porque cremos também que ele está vivo em nós, entre nós e acima de todos nós. Esse rei que está vivo, o seu nascimento miraculoso, ele causa algumas reações na humanidade, reações que são comuns até hoje, e é sobre isso que eu queria conversar com você. A primeira reação que a gente percebe olhando para esse texto é uma reação de repúdio e hostilidade. A reação de repúdio e hostilidade diante do seu nascimento é representada nesse texto por meio de Herodes, um homem que tinha o seu trono e um homem que sente-se ameaçado porque há profecias de que nasceria um menino e esse menino se tornaria um rei. Se você analisa os escritos históricos da época, você vai saber que esse Herodes a quem o Evangelho se refere é Herodes o Grande. Ele era rei de toda aquela região. Apesar de alguns avanços importantes durante o seu reinado, esse homem ele é conhecido historicamente por ser um homem totalmente obcecado pelo poder. Um homem que não media esforços para exterminar qualquer ameaça ao seu poder. Um homem que mudava de ideia quantas vezes fossem necessárias para que ele tivesse mais poder e para que ele não fosse ameaçado. E aí a gente pesquisa um pouco sobre a história desse homem e a gente descobre, por exemplo, que Herodes o Grande, ele se casou 9 vezes. Chegou ao ponto que uma mulher falou para ele: Herodes, eu acho que você está exagerando, o nome dessa mulher é Gretchen, inclusive, de tantas vezes que esse homem havia casado, mudando de planos para que conquistasse ainda mais poder. Ela falou: conversa lá com o Fábio Júnior, dá um jeito na sua vida. Esse homem ele matou 45 pessoas aproximadamente que tinham potencial para ser rei. Em uma ocasião, ele forjou acusações falsas contra os familiares de uma de suas esposas para matá-los porque ele achava que essas pessoas queriam tomar o seu poder. Ele nomeou a pedido da sogra um sobrinho dela, esse negócio já tem desde muito tempo, né? Dá uma ajuda aí para um parente meu aqui e tal. Ele nomeou esse sobrinho da sogra como sacerdote e, de repente, esse jovem começou a ter a sua popularidade sendo alavancada, as pessoas falando dele, e ele matou o sobrinho da sua sogra. A sua sogra ficou atônita com isso, e o que ele fez? Matou a sogra também. Fernandinho Beiramar falou para ele: cara, você está exagerando, eu acho que você está indo longe demais. Em uma das ocasiões da sua vida, ele precisou viajar a Roma, e com medo da traição da sua esposa, o que ele fez? Matou a esposa também. Esse homem foi capaz de matar alguns dos seus filhos que ele julgava como uma ameaça para tomar o seu lugar e para despojá-lo do seu trono. Dá para entender porque ele era tão hostil a Jesus. E o texto vai dizer que Herodes ficou perturbado, nos versos 2 e 3, e com ele também toda a Jerusalém. A cidade fica alarmada, porque eles sabiam que a notícia do nascimento de um menino, que tinha a promessa de ser um rei, causaria um dano enorme no entendimento do seu próprio rei, que era Herodes. Ele convoca então os sacerdotes, ele chama secretamente os magos e ele trama um plano, ele mente para criar uma forma de encontrar Jesus
não para adorá-lo, mas para matá-lo. Ele calcula a idade que Jesus teria, ele baixa um decreto onde manda matar todos os meninos com menos de 2 anos de idade. Alguém como Herodes, capaz de matar a sua própria família, estava furioso e não mede consequências para cumprir o seu plano. Mas é importante a gente olhar para esse texto e se lembrar de que aqueles que perseguem Jesus não terminam bem, e assim foi com Herodes. Ele não consegue matar o menino, na verdade quem morre é ele. Mas é interessante que essa sua postura, essa sua reação de repúdio e hostilidade, acabam refletindo a postura e a reação de muita gente também, diante do fato de que Jesus nasceu, diante do fato de que ele está vivo. Há uma segunda reação também diante do Natal, diante desse nascimento miraculoso, que é a reação de indiferença. E a gente percebe isso, a gente percebe esse grupo representado entre os versos 4 e 6, quando ele reúne os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei, e pergunta para eles onde deveria nascer o Cristo, e eles respondem: em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta, e eles citam uma profecia embasando que Jesus nasceria em Belém da Judéia. Esse grupo aqui, que são os sacerdotes do povo, chefes dos sacerdotes do povo e os mestres da lei, são pessoas totalmente indiferentes ao fato de Jesus ter nascido. Os chefes dos sacerdotes do povo eram os que Jesus chama ao longo do seu ministério de saduceus. Eles comandavam a política nesse contexto. Eles conheciam as Escrituras, tanto que eles apontam sobre o nascimento de Jesus, citando uma profecia do Antigo Testamento. Eles conheciam, mas eles não acreditavam. Era a figura que a gente pode chamar hoje de liberais, no sentido de algumas pessoas têm o conhecimento teórico das Escrituras, mas não creem de fato que ali está revelada a palavra de Deus. Por outro lado, o texto vai dizer que além dos chefes dos sacerdotes do povo, chamaram também os mestres da lei, que são os escribas, os fariseus, os teólogos conservadores, os que conheciam muito bem a Bíblia, eram rigorosos, zelosos, ortodoxos, mas isso também não os levava a uma postura de adoração, de reconhecimento da grandeza desse menino que está nascendo. Esses dois grupos que representam essa indiferença diante do Natal, eles tinham aparentemente uma espiritualidade oposta, mas na verdade eles são dois lados de uma mesma moeda. E esses dois grupos são percebidos facilmente ainda hoje. Eles sabiam quem era Jesus, eles sabiam sobre Jesus, mas isso não os levava a adorá-lo como sendo o Senhor dos Senhores e o Rei dos Reis. Eles são indiferentes. Não foram adorá-lo, mas eles também não queriam matá-lo. Tanto faz, tá bom, deixa Jesus nascer lá, isso não muda absolutamente nada na minha vida. Isso nos faz pensar que conhecimento das Escrituras, que não nos leva à adoração, é uma espiritualidade fria e vazia. Por outro lado, uma adoração que não esteja fundamentada no conhecimento das Escrituras é idolatria, pois nós só podemos adorar a quem nós conhecemos. No diálogo de Jesus com a mulher samaritana, ele vai dizer para ela: vocês adoram quem vocês não conhecem, mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois são esses que o Pai procura para seus adoradores. Só é possível adorar a Deus em espírito e em verdade se nós o conhecemos. Ouvir falar sobre Ele é diferente de conhecê-lo. Saber sobre Jesus é diferente de ter uma relação íntima e pessoal com Ele. Há uma terceira reação possível também diante desse nascimento miraculoso, que é a reação de adoração. E essa reação ela é representada pelos magos. A tradição diz que eram 3, a tradição diz que eram reis, os 3 reis magos. Tem gente que sabe até os nomes dos 3 reis magos, mas a Bíblia diz apenas que eram alguns e que eram magos. Olhando para as Escrituras, a gente percebe que eles eram gentios, ou seja, eles não eram do povo judeu, eles estavam vindo do Oriente, ou seja, eles não tinham o conhecimento que os sacerdotes, escribas e chefes dos sacerdotes do povo tinham. Eles não tinham a Bíblia, eles não tinham os profetas, eles não tinham a lei,
Eles não tinham os sacerdotes, os templos, o ensino da palavra, eles não tinham absolutamente nada disso. O que é que leva esses homens, distantes da história do povo de Israel, sem o conhecimento prévio que os judeus tinham, o que leva esses homens a adorar Jesus como sendo o grande rei que estava vindo? Deus pega o que eles tinham, Deus pega o contexto desses homens, e se você olhar para o texto, você vai perceber que eles eram magos. Magos, naquela época, eram pessoas que estudavam os astros, as estrelas, as constelações, e Deus dá a eles um sinal. Deus está se revelando a eles de forma geral. Esses homens conheciam os astros, e o sinal que Deus dá a eles é uma estrela. É bem interessante também que a estrela não os guia direto até o lugar onde Jesus estava, mas a estrela os leva primeiro a Jerusalém. Porque apesar da maneira que Deus usou o conhecimento deles para se revelar de certo modo, o conhecimento específico sobre quem Jesus é só pode se dar de fato por meio das Escrituras. Deus pode usar meios diversos, mas o conhecimento específico de quem Ele é sempre será por meio das Escrituras. Eles tinham que passar por Jerusalém para ouvir a profecia. Eles tinham que passar por Jerusalém para ouvir o que a palavra de Deus tinha a dizer acerca daquele menino que estava nascendo. Nós só podemos conhecer Jesus de fato por meio das Escrituras, que é a própria profecia revelada. Esses homens não estão adorando um Jesus a partir de uma experiência mística que tiveram. Esses homens estão adorando o Jesus de quem eles ouviram falar em Jerusalém. Esses homens estão adorando o Jesus cuja palavra de Deus, profecias, lei, todas as coisas apontam para ele desde sempre. Somente a experiência não é suficiente para te levar à adoração ao Cristo de Deus, ao Rei dos Reis, que é Jesus. Olhando para essas três reações, diante do fato de que Jesus está vivo e essas reações representadas desde o seu nascimento, a gente consegue analisar algumas coisas. Talvez não haja aqui entre nós ninguém que repudie Jesus de modo direto, como Herodes fez, querendo matá-lo, externando esse ódio, esse repúdio, essa hostilidade, mas a gente consegue perceber ainda pessoas que repudiam Jesus quando repudiam o seu corpo. Pessoas que odeiam Jesus quando odeiam o seu corpo, que é a igreja, e ainda hoje é possível ver esse tipo de coisa. No nosso contexto, no nosso cenário, a gente não enfrenta a perseguição física, literal, como muitos dos nossos irmãos enfrentam ainda hoje em lugares diversos no mundo, mas somos perseguidos às vezes cultural, socialmente, às vezes de modo... uma perseguição filosófica também, a partir do nosso entendimento. Tem muita gente que é perseguida também porque é chata. Não estou querendo embasar esse discurso e dizer que nós somos coitadinhos, não. Mas o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, um jovem pastor, ele vai dizer o seguinte: todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Porque os nossos valores não são valores agradáveis para o mundo. A gente vai ver Jesus no Sermão do Monte falando coisas que subvertem a lógica por completo. Se nós vivemos piedosamente, se nós vivemos uma vida que busca agradar a Deus em todas as coisas, vai haver esse tipo de perseguição e as pessoas demonstram o repúdio e a hostilidade que têm acerca de Jesus quando fazem esse tipo de hostilidade e repúdio em relação à sua igreja, que é o seu corpo. Quando as pessoas odeiam os cristãos por causa do Evangelho, por causa da mensagem do Evangelho. Porque tem cristão que faz esforço para ser odiado e depois usa isso como desculpa, dizendo que está sendo perseguido. Não, você está sendo perseguido porque você confundiu o Evangelho com o teu projeto pessoal de poder. Você está sendo perseguido porque você quer impor a sua verdade sobre uma sociedade que não tem obrigação de ser cristão. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa totalmente diferente, mas é fato que se buscamos uma vida que agrada a Deus, seremos necessariamente perseguidos. Quando perseguem a igreja, estão perseguindo o Senhor da igreja. Lembram-se do apóstolo Paulo, quando se converte? Ele está indo matar cristãos, ele está indo perseguir cristãos. E quando Jesus se apresenta para ele, diz o seguinte: Saulo, Saulo, por que você me persegue?
Jesus não diz para Saulo: por que você persegue os cristãos, as minhas ovelhas, o meu povo? Uma perseguição declarada aos cristãos é uma perseguição declarada ao próprio Jesus. Portanto, pode ser que ninguém diga de forma direta que odeia Jesus, mas quando odeiam a igreja, que é o corpo de Cristo, estão demonstrando a mesma reação que Herodes teve no Natal, no primeiro Natal, nesse nascimento miraculoso. Ah, mas é diferente, a igreja de hoje ela é cheia de falhas, e eu concordo com você. Mas se você pegar a sua Bíblia e olhar para o livro de Apocalipse, você vai ver o apóstolo João escrevendo ali algumas palavras que o próprio Jesus está dizendo para 7 igrejas localizadas na Ásia Menor. E nessas igrejas nós vemos falsos mestres sendo tolerados, pessoas que dizem que são apóstolos. Olha que loucura! As pessoas dizendo que são apóstolos, um negócio tão distante, né? Ainda bem que a gente não vê esse tipo de coisa hoje. Problemas de ordem moral, problemas de ordem doutrinária, de ordem teológica, um retrato do que a igreja é e um retrato do que a igreja sempre foi. Mas ainda assim, João ele tem uma visão dizendo que essas igrejas são representadas por 7 candelabros. E ele termina essa visão com o próprio Jesus dizendo que está passando por entre os candelabros. O fato da igreja ser cheia de falhas, defeitos e problemas não quer dizer que Jesus não esteja no meio dela. Uma perseguição declarada a cristãos, à igreja, ao corpo de Cristo, é uma perseguição declarada ao próprio Jesus. Ainda hoje, pelo fato de Jesus estar vivo, muitos se enchem de ódio, repúdio e perseguição, e isso se dá na prática por meio da perseguição ao seu corpo. Mas pode ser que você não seja um perseguidor declarado de Jesus e da sua igreja, mas é possível que você seja igual a esses sacerdotes e escribas aqui. Por um lado, aqueles que são os liberais, que até conhecem a Bíblia, que defendem a pessoa de Jesus, mas acreditam apenas num Jesus histórico. Alguém que veio fazer o bem, alguém que veio pregar uma mensagem de amor, alguém que veio implantar uma utopia política, talvez, mas não acredita que esse Jesus é um Deus que está vivo e que ainda hoje realiza milagres, tem poder sobre todas as esferas das nossas vidas. Tem gente que defende Jesus como sendo um personagem histórico, mas diz, por exemplo, que a ressurreição ela não é literal. Diz, por exemplo, que a ressurreição é uma mensagem que foi inventada para ser uma espécie de insurgência contra o império. Ainda hoje é possível ver esse tipo de reação. Gente que defende a figura histórica de Jesus, mas relativiza o seu senhorio. Relativiza valores morais, vive uma vida fora do comando de Jesus, fora do seu senhorio. Gente que defende a figura, o personagem Jesus Cristo, mas não é capaz de assumir um compromisso com Ele e com o seu povo, que é a igreja. Gente que, de modo paradoxal, defende a figura de Jesus, mas persegue o tempo todo a igreja, que é o corpo de Jesus, que é o povo pelo qual Ele se entregou, e, na verdade, revelam com essa atitude a sua indiferença diante de quem Ele é de fato. Se comprometer com Jesus é necessariamente se comprometer com o seu corpo. Ah, mas eu discordo. O Novo Testamento, acho que está dizendo que você está errado e você pode lê-lo depois com muita calma. Mas pode ser que a sua indiferença a ele esteja no outro lado, no zelo ardente e religioso, no senso de justiça própria, de zelar pela moral, de conhecer a Bíblia, mas de achar que serão justificados, declarados justos diante de Deus por meio do seu rigor e obediência. Gente que cria regras que a Bíblia nunca citou e defende essas regras como se fossem as próprias Escrituras. Gente que confunde o Evangelho com uma lista de pode e não pode. Gente que mata e morre por suas preferências religiosas em questões que Deus nunca falou sobre elas. Esse grupo me faz pensar nesse conceito de pessoas que demonizam o Natal, se preocupando mais em querer fundamentar a origem de uma data no calendário do que celebrar e refletir o fato de que Jesus nasceu. Gente preocupada demais com a ortodoxia,
e se esquece do sofrimento do outro. Pessoas moralistas. Essa é também uma forma de ser indiferente a Jesus. Porque quando você vive confiando na sua própria justiça, você está desprezando a obra dele na cruz do Calvário, porque nenhum de nós é justificado mediante a nossa obediência à lei, ao nosso comportamento, à nossa moral, aos nossos bons costumes. A salvação não é uma recompensa para o que é justo. A salvação é um presente da graça de Deus para aquele que se reconhece como culpado. É bem interessante que esses mesmos que foram indiferentes no nascimento de Jesus, ao longo do seu ministério se tornaram seus maiores inimigos. E nós também, quando somos indiferentes a quem é Jesus de fato, desprezando ou seu senhorio ou se apegando demais à mera questão religiosa e se esquecendo de que ele é alguém que está vivo, nós nos tornamos pedra de tropeço. Ou minimizando quem ele foi e o que ele fez, ou através desse moralismo que restringe a ação da graça de Deus, graça que é destinada inclusive àquelas pessoas que nós julgamos que são piores do que nós. São duas formas que parecem opostas, mas acabam se revelando tendo o mesmo coração, o mesmo âmago, que é sendo inimigo da obra de Deus por meio dessa indiferença. Precisamos ser, irmãos, como aqueles magos que antes de ver a estrela, eram pessoas totalmente separadas de Deus, cegas, sem conhecimento algum sobre a obra que Deus realizaria através de Jesus. Mas quando eles recebem um sinal, e esse sinal os leva à profecia, à palavra de Deus, dizendo que Cristo viria, a reação deles é se prostrar diante do menino e adorá-lo. Lhe rendem louvores, lhe rendem adoração, entregam a ele 3 presentes, que apontam para os 3 ofícios de Jesus, profeta, sacerdote e rei. Dão a ele ouro, que era um presente dado normalmente para reis. Dão a ele um incenso, que era um artefato aromático usado na época pelos sacerdotes. Quando entregam incenso a eles, estão, em certo sentido, reconhecendo que diante deles está o sumo sacerdote, que é o modo como o escritor aos Hebreus vai descrever quem é Jesus. Entregam a ele mirra, que era um perfume usado na época no embalsamento das pessoas, quando elas morriam, na preparação do corpo. E isso aponta para o fato de que Jesus é o profeta prometido desde sempre para o povo de Deus, de que Deus enviaria um profeta maior do que Moisés, e esse profeta morreria e ressuscitaria para nos dar a vida eterna. E você hoje? Como é que você tem reagido e se portado diante do nascimento de Jesus Cristo? Sendo indiferente, repudiando, ou adorando, reconhecendo-o como Rei e Senhor sobre todas as coisas. Eu quero concluir com um pensamento a partir de um tweet que eu li na semana passada, onde o autor dizia que o Evangelho de Mateus começa com a promessa do nascimento de Jesus e que o seu nome seria Emanuel, que significa Deus conosco. É interessante que o Evangelho de Mateus termina com a grande comissão, onde o Jesus ressurreto dá uma ordem aos seus discípulos, dizendo que toda a autoridade lhe havia sido dada no céu e na terra, que eles deveriam ir fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar a todas as coisas que ele havia ordenado, e ele conclui com uma promessa dizendo: eu estarei com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Tanto no movimento de Jesus vindo dos céus para a terra, quanto no movimento de Jesus indo da terra para os céus, ele nos dá uma certeza: ele está presente conosco e ele não nos abandona. Cabe a você pensar se você o tem repudiado, se tem sido indiferente. E eu penso que hoje é uma excelente oportunidade que você tem para se comprometer mais uma vez, ou para se comprometer pela primeira vez, a caminhar lado a lado com Jesus, o Deus conosco, o adorando e reconhecendo a sua grandeza. Nós não temos costume aqui na igreja de fazer apelo, chamar pessoas à frente, mas se você, de algum modo, quer assumir esse compromisso, ou quer reacender esse compromisso, que talvez por N razões tenha se perdido ao longo da caminhada, no final do culto me procura, eu quero orar com você, eu quero oferecer ajuda não somente minha, mas de toda uma comunidade de fé,
para que você possa caminhar com Cristo, para que você possa reagir ao fato de que Jesus está vivo, não com repúdio, não com indiferença, mas com adoração ao Deus que é digno de recebê-la para todo sempre.